inside you. Olha só, nós estamos aqui na Balestra, que é uma clínica de saúde integrada, e hoje a gente vai conversar com a doutora Andréia, que é psiquiatra, para falar sobre o que é psiquiatria. Tudo bem, Andréia? Tudo bom. Eu queria que você começasse explicando isso, porque eu sei que a grande maioria das pessoas sabe, mas era bom você dar uma explicada num termo técnico, traduzindo o que é um psiquiatra. Tá bom. O psiquiatra é um médico, né, que vai se especializar na saúde mental e nas doenças mentais. É? Né? Isso. É um médico, então. É um médico. E você estava me falando que tem muitos transtornos. Como é que um paciente chega até você? Em busca do quê? O que ele está sentindo? Tá. Veja, são os mais diversos, né, tipos de doenças na psiquiatria, né? Antigamente, inclusive, a psiquiatria era unida à neuro, era a neuropsiquiatria e depois foi quebrada e separada. Né? Ele pode vir sozinho, não precisa ser indicado. A maioria dos casos, geralmente é depressão, ansiedade. Os mais comuns. Isso, os mais comuns. Mas tem vários, esquizofrenia, transtorno afetivo bipolar. Mas são coisas mais graves. Então, a depressão e transtorno é o mais... E ansiedade são mais comuns. São os mais comuns. São. E são fáceis de tratar isso? Assim, não é fácil. Não é? É fácil. A gente precisa de uma equipe multi. Por isso que entra muito a psiquiatra junto com a psicóloga para a gente fazer um trabalho em equipe. E sempre existiu esses transtornos de depressão ou ansiedade, esse tipo de coisa? Porque antigamente você não ouvia falar muito disso. As pessoas sofriam caladas. E hoje é que é mais comum isso? É por isso que a gente ouve mais falar em ansiedade e depressão? Na verdade, hoje se combate, né, o preconceito. Antigamente as pessoas eram colocadas em asilos, em hospícios, isoladas da sociedade, né? E aí as pessoas pouco se falavam, né? Tinha muito preconceito em alguém que tivesse algum sofrimento ou transtorno. Eu gostei de uma explicação que você me deu, que esse preconceito vem lá da década de 60, 70, que foi em cima do... na ditadura militar. Na ditadura militar isso começou? Na verdade, o preconceito sempre teve, né? O preconceito até mais antigo, mas foi muito evidente nessa época porque se podia se excluir as pessoas que não estivessem produzindo ou estivessem indo contra aquele movimento. E aí se colocava no hospício. E se criou esse estigma, não tenho um transtorno mental, não sou louco, por que eu vou para um psiquiatra, por que eu vou para um hospício, por que me tratar? Né? Hoje a gente tem um tratamento diverso, não é necessariamente um hospício. Inclusive existe um movimento, né, antimanicomial que surgiu na Itália e que o Brasil a gente segue esse movimento. Hoje a gente faz tratamentos em clínicas, prevenção, né? Em último caso é que realmente a gente vai precisar internar, mas é em último caso. Mas é uma doença então que deve ser tratada, não tem que ser vista com esse preconceito. Não. Existem muitas pessoas funcionais, inclusive nos congressos, muitos artistas vão em congresso falar dessas doenças, né? Pessoas famosas e que estão aí na nossa sociedade. Ajuda a abrir a cabeça das pessoas para ver que você também pode ter um problema desse, não tem problema nenhum em se tratar. Isso, o problema é não se tratar. O problema é não se tratar. E de onde que vem, o que ocasiona, por exemplo, a depressão ou a ansiedade? Tem uma válvula, tem um quê ou é muito individual? Tem. Geralmente, a maioria das causas da depressão e ansiedade tem um fator genético, isso é fato, né? Genético, tem um ambiente também. E a gente faz o diagnóstico diferencial com outras doenças. Então, por exemplo, por isso precisa ser médico. Tem alguns pacientes que eu consegui diagnosticar através do exame de sangue, diagnosticando o hipotireoidismo, tratando o hipotireoidismo para depois poder tratar a depressão. A depressão era um sintoma do hipotireoidismo. Mas tem depressões que realmente são fatores genéticos e a pessoa tem deficiências de serotonina no corpo e entre outras substâncias. E aí a gente precisa entrar com medicação. Ou seja, é uma coisa química, é muito mais séria do que você imagina. Quer dizer, você faz um exame de sangue e vai detectar que ela tem ou pode ter depressão, ansiedade. Isso. Então é falta, na verdade, de instrução. É falta das pessoas conhecerem do que a gente está falando. Falta de instrução. Inclusive, conhecimento. Isso, existe hoje exames, são caríssimos, mas que a gente luta para tornar mais acessíveis, né? De mapeamento genético, que mostra a doença genética e qual a melhor medicação para tratar aquela doença, né?
Em São Paulo a gente fazia isso, esse mapeamento genético, qual a melhor medicação que aquela pessoa responde, mas são exames caros. Aliás, você estava me falando um dado que eu achei muito interessante, até anotei aqui. Em 2007 foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, onde se detectou que 50% dos afastamentos de trabalho é por causa de fator de transtorno mental. É isso? Isso. 50%? É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Eu sou, metade? Metade. É muita coisa. Eu fiz medicina no trabalho antes de psiquiatria. E antigamente a gente pegava muitas lesões repetitivas de esforço, né? E depois a gente começou a observar que realmente são transtornos mentais. Então, síndrome de Burnout, depressão, assédio moral, entre outras coisas que podem levar realmente ao encadeamento de uma doença. E aí esse dado foi dos Estados Unidos, em 2007, né? Brasil, a gente tem alguns dados, mas nada muito fidedigno, tão concreto, porque tem muita subnotificação no Brasil, né? E aí esse dado alarmante levou a gente a ver medidas de como melhorar e levar a saúde mental para dentro do trabalho, né? Tanto que eu era médica de trabalho e a gente fazia campanhas de saúde mental dentro da empresa, com psicólogo, com médico, equipe Mas geral. eu acho que tudo isso, na minha opinião, é falta de instrução, falta de você educar as pessoas. Eu, por exemplo, estou apavorado de saber que pode ser genético. Eu achei que era uma coisa que você desenvolvia, sabe? Então, eu acho que é falta de informação. E você me falou também que vai ter um congresso em São Paulo e que esse tipo de congresso é uma coisa muito importante, porque onde vem os últimos dados e as últimas novidades, como é que é isso? Isso é o brasileiro, né, de psiquiatria. Esse ano vai ser em São Paulo, né? E é muito legal, porque vem profissionais do mundo todo, né? Da palestra, então a gente... Falando das experiências. Isso, falando das experiências pessoais, das pesquisas, de medicação e de doença mesmo, né? Então, por exemplo, esse acesso a exames mesmo genéticos, a gente teve muito em congresso. Hoje você consegue fazer através de saliva alguns exames genéticos de doenças. Você falou que vem muitas exponentes do mundo inteiro para esse tipo de do mundo congresso. Inteiro. Gente que é muito já legal. estudando nesse campo há muito tempo. Isso. E é muito legal, porque aí no congresso a gente faz cursos, conhece outros profissionais, está se atualizando, né? Conhecendo coisa nova. Dos trabalhos das outras pessoas para adequar tudo isso à realidade de cada um. Isso. Muito bem, o assunto é super interessante, a gente podia ficar horas, mas não dá. O endereço, telefone está no vídeo, ligue, marque seu horário e como diz a Andréa, isso é uma doença, você tem que perder o preconceito. Não quer dizer que você tenha, mas você tem que ir analisando os sinais, porque você vai dando sinais disso, de depressão, de ansiedade, de transtorno, tudo isso, se você não consegue lidar com tudo isso, tem que buscar uma ajuda de um profissional para viver bem, que é a ideia, né? Que todo mundo viva feliz. Buscar o bem-estar, exatamente. Obrigado, Cecília. Obrigada também. Palestra Centro de Saúde Integrada. Conforto, qualidade, segurança e tecnologia, com profissionais experientes para cuidar da sua saúde, nas áreas de odontologia, psicologia e fisioterapia. Sua saúde merece esses cuidados. Palestra Centro de Saúde Integrada em Foz do Iguaçu.